Então, o primeiro que a gente vai ver é alteração. A alteração é um algoritmo bastante simples, que combina um pouco da busca com uma simples alteração de um valor, né? Então, assim, eu não trouxe o algoritmo para cá, porque é relativamente simples, eu faço a busca, achando o local onde aquele registro está, eu escrevo um novo registro por cima. Só isso. É uma operação relativamente simples, mas eu tenho que tomar um certo cuidado. Se houver mudança no tamanho do registro, então eu tenho que saber onde que eu vou gravar esse cara maior, né? Vamos imaginar o seguinte, eu estou pensando numa primeira alteração que não implica em mudança na posição do registro. O que que isso quer dizer? Você não pode alterar a chave de ordenação. Se você tem um arquivo ordenado por nome e talvez ali a mulher case e põe o nome do marido no sobrenome, então mudou a ordem e aí eu tenho que reordenar. Aí não tem jeito, aí eu vou ignorar a alteração, vou pensar em excluir e incluir. Bom, se não implicar em mudança na ordem, não é nem na posição como eu escrevi, mas na ordem dos registros, então eu tenho que ver, o registro é de tamanho fixo? Se for ótimo, não tem problema nenhum. Peguei aquele registro, altero, escrevo por cima de novo. Mesma quantidade de bytes, o espaço dele está guardadinho ali. Mas, e se o meu registro ficar menor? Se o meu registro ficar menor do que era, o que que eu faço? Né? Como é que vai sobrar um espaço ali. Então, vamos supor que eu tenho um registro desse tamanho, aqui começa outro registro, e o meu registro ficou menor. O que que eu faço com isso? Né? Pode acontecer uma situação diferente. Eu poderia ter um registro, está aqui o próximo, e o meu registro foi alterado, mas ele ficou maior, e agora ele está por cima do outro. Então, quando eu tenho essas operações, eu tenho várias formas de resolvê-las. A forma mais simples, para a gente não entrar em muita complexidade aqui, é eu fazer a exclusão do registro, tiro ele dali e incluo. E quem vai tratar se cabe, se não cabe, onde é que fica ou como que fica, é o algoritmo de inclusão. Né? Então a minha alteração passaria basicamente a ser uma exclusão e uma inclusão. Pode ser que eu ache uma forma melhor de a gente organizar esse espaço, mas antes disso vamos ver como é que é a exclusão para a gente entender um pouquinho mais de uma das etapas e aí sim a gente vê a alteração quando varia o tamanho. Então a exclusão, ela não ocorre imediatamente. Quando eu apago um registro no meu arquivo, a área dele continua lá, então o registro para todos os efeitos ele está ali guardadinho, só que ele não deve ser mais acessível. Se alguém fizer a busca daquele registro, ele não deve encontrá-lo. Para isso, eu crio um novo campo chamado de lápide. Esse lápide é simplesmente um char, um caráter, em que eu marco se o registro foi excluído ou não. Então, a bem da verdade, eu não faço a exclusão, eu faço uma marcação de exclusão. Né? Eu tenho aqui meus 3 registros, nós já vimos esse arquivo antes. Aqui eu tenho Carlos Chagas, registro número 1, Ana Maria, registro 2 e Silvio Costa, registro 3. Agora, observe esse campo aqui. Eu tenho para cada registro um byte a mais. Se esse byte for um espaço em branco, então eu tenho um registro válido. Se esse byte for um asterisco, esse é um registro marcado para excluir, né, ou marcado para exclusão. Ou seja, se alguém procurar por Silvio Costa aqui ou pelo código 3, a resposta deve ser não existe. Os outros 2, sim, retornam respostas válidas. Então a exclusão é uma coisa super simples. É basicamente a alteração do primeiro campo. Localiza o registro e no primeiro byte dele já põe um asterisco lá. A exclusão é só isso. Na exclusão, aí a gente traz aquela discussão do reaproveitamento dos espaços dos registros excluídos, né? Ou seja, quando eu faço alteração e o meu registro cresce, eu vou ter um problema semelhante da tentativa de reaproveitar o espaço do Silvio Costa. Se vier um Joaquim Silvério dos Reis, meu registro cresce, então o espaço do Silvio Costa não é suficiente para ele. Nesse caso, o que eu faço? Né? Então vamos lá. Se o meu registro for maior do que o espaço que eu tenho, eu não tenho como fazer reaproveitamento. Eu vou inserir esse novo registro no fim do arquivo. Se eu precisar manter em ordem o usuário de extensão, eu reorganizo meu arquivo
completamente. Se o meu registro for exatamente, tanto na alteração quanto no reaproveitamento de um registro excluído, do espaço de um registro excluído, se ele for do mesmo tamanho, perfeito, é a situação ideal, encaixo ele ali em cima. Infelizmente, isso acontece quando os registros são de tamanho fixo. Agora, se meu registro for menor, se ele tiver diminuído, então eu tenho aqui só um José para armazenar nesse espaço, né? Então só José, e aqui viria a idade dele, vamos supor que ele tivesse 30 anos, e acabou o meu registro. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bytes sobrando. E aqui começaria outro registro. Se o meu registro do José termina aqui e sobraram 9 bytes, eu tenho que mexer no meu processo de leitura, né? Como que é a nossa leitura em registros? Pego o primeiro. Quando o primeiro registro acabar, eu já estou no início do segundo. Leio o segundo. Quando eu terminar de ler, eu já estou no início do terceiro. Leio o terceiro. Quando o meu registro acabar, eu deveria estar no início do quarto, mas eu tenho 9 bytes de lixo aqui, o meu quarto começa aqui só no byte 66. Então, eu tenho algumas alternativas. Uma primeira alternativa é eu acrescentar um campo de lixo aqui na minha história, e esse lixo vai estar sempre vazio, a não ser quando eu tenho reaproveitamento de espaço nesse caso. É como se fosse um campo, só que lá eu não vou mostrar isso para o usuário, ele fica com um tratamento interno no meu algoritmo. Bom, a segunda alternativa então está aqui, ó, se o registro for menor, eu posso preencher o espaço restante com lixo, mas deve haver alguma indicação desse espaço em algum lugar. A segunda alternativa, que nós vamos ver um pouquinho para frente ainda, é a de usar registros de tamanho variável com indicador de tamanho, né? Então, eu deveria acrescentar mais uma informação aqui, que é o indicador de tamanho do registro. E esse indicador de tamanho incluiria o lixo, para que eu saiba onde começa o próximo registro, tá? Mas na medida em que eu vou fazendo exclusões e alterações e muito mais, vai chegar no momento que eu vou precisar fazer uma reorganização, ou seja, eu vou recolocar os registros em ordem e ao fazer isso, aí de fato eu não utilizo aqueles registros marcados como excluir. Então é nessa hora que realmente ele vai sumir, que a gente vai tirá-lo da nossa base de dados. Até lá ele só vai estar marcado para exclusão. Então, como eu disse, a reorganização pode ser periódica, né? Você faz uma vez por semana, uma vez por mês, depende da complexidade da sua operação, mas eu também posso estabelecer que se eu tiver lá 10% de registros excluídos, 5% de registros excluídos, ou se minha área de extensão estiver cheia, tudo isso pode ser base para a gente fazer uma reorganização. E aí a reorganização é tão simples, copio para um arquivo temporário todo mundo que é válido, e volto depois com essa turma de volta para o registro principal. Ou não, ou eu pego aquele arquivo temporário, renomeio ele para ser meu arquivo principal e apago o antigo, né? Então, só copiar para lá todo mundo que é válido, na ordem certa. E aí a gente tem um processo simples, pode ser feito a qualquer hora. Mas eu ainda tenho que pensar na possibilidade de os meus registros ficarem fora de ordem. Então, não é simplesmente copiar para lá e trazer de volta, mas se eles estiverem fora de ordem, eu tenho que reordená-los. Então, a reorganização nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas é um processo muito importante para manter um arquivo sequencial eficiente, né? Com condições de uso eficiente. Bom, falamos de alteração, falamos de exclusão, e agora nosso último processo básico é a listagem. A listagem é pegar o registro e sair lendo, um depois do outro, depois do outro, depois do outro. É um processo sequencial, né? É isso que faz o arquivo sequencial ter sentido. Então não é só a listagem, mas é qualquer processamento de blocos de registros na sequência em que eles são armazenados, senão não é arquivo sequencial de novo, né? Então esse processamento pode ser para fazer busca, para fazer a impressão de relatório, né? Pode ser para contar quantos clientes são do sexo masculino, quantos clientes são do sexo feminino, para contar quantos produtos foram vendidos disso ou daquilo, mas eu vou percorrendo todos os registros e fazendo algum processamento, e esse processamento sempre sequencial, né? Se o meu arquivo estiver ordenado e o critério de processamento for o mesmo da ordem
busca. Então, de repente, eu posso até fazer a busca no meio do arquivo de onde começa a faixa que me interessa. Por exemplo, eu quero imprimir, não todos os clientes, mas aqueles clientes com o nome entre Maria e Pedro. Então, se o meu arquivo estiver ordenado, eu posso pular lá para o Maria, fazer uma busca mais rápida, e aí o processamento sequencial só se dá dali para frente. Agora, se tiver em ordem diferente, aí eu tenho que testar todo mundo mesmo. Mas, enfim, esses são os processos básicos: inclusão, alteração, exclusão, a busca e a listagem, ou processamento sequencial, né? A gente tem que ver ainda a reorganização, mas até aqui, olha, sinceramente, se você conseguir implementar isso aqui, você faz um sisteminha muito legal para gestão de pessoas, para gestão de produtos, para gestão de serviços. Nós já vimos boa parte da matéria. O que a gente vai ver agora é a variação do mesmo, né? Mas vamos lá, ainda tem muita coisa nesse assunto para a gente ver. Fica aí!